Opa, seja bem-vindo para mais uma aula aqui. E o assunto do momento, o assunto dessa aula aqui é a gente falar sobre grids. Não se apega aqui ao design, tá? Não pensa no design agora, porque eu só tô com essa tela aqui do design pronto para poder mostrar para vocês como que é pensado a parte de grids para quando você está trabalhando com mobile. Eu vou explicar aqui a diferença do grid de 12 colunas, que é utilizado via Bootstrap, que aí também é um assunto correlacionado à criação de aplicativos, mas não se assuste, você não precisa aprender Bootstrap para entender. Mas eu vou deixar na descrição o link para você entender como funciona o grid de 12 colunas do Bootstrap, tá bom? O Bootstrap, ele é um framework responsivo, ou seja, a gente pensa primeiro no mobile, que ele é trabalhado em cima do quê? Do mobile first. Se você já nunca ouviu esse termo, você vai ouvir quando a gente se fala em aplicativo. Empresas que necessitam de um aplicativo primeiro do que um site, do que qualquer outra coisa, eles, a maioria das vezes, usam o Bootstrap, porque o Bootstrap tem facilidade de você utilizar colunas e utilizar tipo de grids que facilitam você sair do mobile para web, tá? Não vou entrar tanto nesses assuntos aqui para não confundir a cabeça. O que eu quero mostrar para vocês é a parte de alinhamento, é a parte de divisão de planos que a gente pode fazer aqui, trabalhando com o grid de 12 colunas, ou até mesmo o grid de 8 pixels, que na verdade vai ser o foco principal do nosso curso, é trabalhar com a separação de 8 pontos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou clicar aqui nessa tabela, e aí aliás, nessa tabela não, nesse artboard, todo artboard, quando você clica nele, tem aqui, ó, tá vendo? Grid, nesse cantinho aqui. Quando você clica nele, ele tem o layout e tem o square, certo? Só que ele tá desativado. Eu vou ativar e ele tá em layout. Quando a gente tá falando de layout, a gente tá falando de Bootstrap. Para ser mais livre para vocês entenderem. A gente vai estar trabalhando conforme for para web, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, agora. Vou apertar A para me criar um novo artboard. Vou criar um web, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Quando eu for trabalhar layout, eu vou ativar aqui agora. E aí você só foca para trabalhar para internet aqui, tá? E a gente consegue ver que ele ativou para mim um layout de 12 colunas, certo? Eu dar até um zoom aqui para você entender melhor. A gente tá trabalhando em layout, então só foca na parte web, tá? Para você entender. E aí você vai entender a diferença de trabalhar com mobile. Eu tô aqui trabalhando para web, vou fazer um site a partir desse momento. Como que eu trabalho um site? Eu trabalho ele no formato padrão aqui, tá? Nesse caso aqui eu utilizo 1920 por 1080, aqui tá utilizando 1280 por 800. Aqui seria até um 720, que seria um plano mais certo para a internet, tá? Mas vamos lá. Como que funciona? Aqui eu posso presumir o tipo de coluna que eu quero trabalhar. Quando você vai trabalhar web, ou você trabalha... Deixa eu pegar um box aqui para você entender o que seria. A facilidade de você trabalhar um design responsivo, tá? Vamos lá. Eu posso trabalhar um bloco. Eu posso trabalhar 2 blocos, tá? Deixa eu puxar pra cá. Aqui vem até aqui. E esse aqui vem até aqui. Tá vendo? Como que eu posso ir quebrando o meu site? Automaticamente, eu posso trabalhar com 1, com 2, com 3 colunas, certo? Com 3 colunas de 4, certo? Ou com 2 ou com 4 colunas de 3. Por que eu tô falando isso? Porque com esse tipo de separação, com esse tipo de entendimento de grid, você cria qualquer site da internet. E se você começar a ler os sites, você vai ver que eles têm todos, a grande maioria que trabalha dentro de um plano de responsividade, trabalha junto com essa separação aqui, tá? Deixa eu só mudar a cor aqui para vermelho para vocês entenderem melhor. E aí eu vou desativar aqui rapidinho o meu grid, tá? Para você dar uma olhada. Essa aula é mais teórica, mas isso aqui é muito importante. Toda a internet ela é baseada em até 12 colunas, para quem trabalha no sistema de responsivo, tá? Por quê? Porque se eu trabalho primeiro o mobile, que aí a gente vai trabalhar o mobile first, no caso, eu vou trabalhar meu aplicativo primeiro do que meu site. Se eu tivesse criado o meu aplicativo inteiro
Olha que lógica bem básica. Meu aplicativo seria isso aqui, certo? Seria esse embaixo desse. Embaixo desse. Certo? Por quê? Porque meu aplicativo ele só trabalha assim, empilhando as coisas. Certo? Então, com isso, eu teria mais facilidade de entender o que é um mobile first. Vamos lá. Tá vendo que aqui eu só tô empilhando as coisas, né? E esse aqui seria uma coluna que viria pra cá. Com isso aqui eu não tenho um aplicativo montado. Se vocês olharem bem. Isso aqui é um aplicativo montado. É assim que se trabalha com a parte de mobile first. Mas vamos lá, você vai entender. Parece complicado, mas aqui eu tô tentando meio que fazer simplificado para você entender que quando você vai trabalhar para web, ele faz isso aqui, ó. Você tá no mobile e ele vem se desconstruindo. Quando você abre um aplicativo na internet, ou abre um sistema, um site na internet, ele faz isso aqui, ó. O aplicativo tá aqui, ele desmembra seu aplicativo e separa em colunas, tá vendo? Ou seja, é o mesmo aplicativo empilhado, só que ele tá separado em colunas. A gente está trabalhando em 12 colunas para a web. Deixa eu ver se vai funcionar o responsivo dele e ele vai automaticamente. Ainda ele não está empilhando, mas quando a gente chegar na aula de responsivo, você vai entender como que eu poderia entender essa responsividade aqui. Assim que eu diminuir, ele vir para baixo desse, esse vir para baixo desse, ele vir para baixo. Porque é assim que se trabalha um site quando ele é responsivo, tá? Ele empilha a parte de coluna que você subdividiu antes de criar o layout. Calma, não se assusta, parece muito estranho isso no início, mas é algo muito simples que, quando você aprende também você fala, caraca, que negócio legal. Beleza, aqui a gente viu como funciona o layout, tá? Quando a gente vai trabalhar a parte mobile, quando é praticamente só aplicativo, o cara nem tá ligando pra internet, a gente trabalha principalmente o Square. O Square, ele é um sistema... deixa eu só voltar aqui rapidinho. Quando a gente tá trabalhando a parte de web, é assim que funciona. Então, só passando aqui rapidinho a parte de colunas, que a gente nem vai trabalhar com ela, mas a gente tá trabalhando em 12 colunas. Tem um gutter. O gutter é a divisão entre colunas, então eu poderia colocar aqui um espaçamento de 5 pixels por coluna, tá vendo? Eu só teria menos espaço entre as colunas, tá? Isso é a única coisa que muda. O gutter é o espaçamento entre cada coluna, certo? Aqui o coluna width é a largura que essa minha coluna vai ter, tá? Então eu posso ter uma coluna de 80 pixels e ele automaticamente me dá um gutter máximo de 4. Ou seja, para eu ter 12 colunas de 80 pixels, eu só posso ter um espaçamento até 4. De 4 para cima. Daqui eu posso colocar 10, tá vendo? Que aí ele diminui minhas colunas automaticamente. Ele precisa arrumar o espaço entre colunas e gutter automaticamente. Essa borda branca que eu teria da lateral da minha tela web, tá? Então colunas, gutter é o espaçamento entre cada coluna, coluna width é o tamanho, a largura que essa coluna vai ter em pixel, e aqui a última opção que não tem nada escrito aqui é só mostrando aqui pra gente que é right margin, né? Right e left, que é o espaçamento lateral que a gente quer ter. Então se eu colocar aqui 200, ó, 200, ele aumenta aqui o espaço, então eu teria que diminuir esse layout para trabalhar com essa borda de 200. Mas, vamos lá, é isso aqui para a gente trabalhar internet, mas como o foco aqui é o aplicativo, vamos focar no aplicativo, certo? Eu só queria mostrar isso aqui para você entender colunas, tá? Vamos lá, aplicativo. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho mais uma opção que é a Square. Deixa eu clicar nela, certo? Cliquei nessa Square. O que ela seria? É para você poder trabalhar com múltiplos de 8. Isso aqui facilita muito para o cálculo do programador, quando ele vai pegar esse aplicativo para programar. E facilita muito para você deixar um layout harmônico e conseguir fazer a separação de planos e de blocos para cada tipo de coisa que você precisa fazer em tela. Vamos lá, só para você entender. O que eu fiz aqui com esse horário? Eu disse que ele vai me dar um espaçamento de 8 mais 8, 16 pixels aqui na altura, tá vendo aqui? Então aqui eu tenho 16 pixels, certo? Ao mesmo tempo eu coloquei que eu quero também 16 pixels na minha lateral, ok? Até aí tudo bem.
Eu tenho um componente aqui que vai facilitar mais ainda. Eu queria criar uma caixa de texto. E essa caixa de texto, ela tá por múltiplos de 8. Por isso que a gente cria uma essência melhor no aplicativo. Fica muito mais bonito de se ver. Parece que tá muito bem alinhado. Porque a gente trabalha em múltiplos de 8. Então o que eu quero dizer com isso? Que é que eu tô trabalhando 1, 2, 3, 4. Certo? Eu vou trabalhar com 4. Eu poderia vir até aqui, ó. Tá vendo? Normal. Eu deixaria só 8 pixels de borda. Ou poderia vir até aqui dizendo que vai ter 16, ou 24, ou 32. No caso aqui eu tô trabalhando com 32 de borda. E aí eu deixo também 32 aqui desse outro lado, certo? Com isso eu já tenho um alinhamento. Imaginando que eu não tivesse esse texto aqui e fosse assim, por enquanto não saberia o tamanho que eu vou deixar esse campo. O que eu posso fazer? Eu vou deixar um texto aqui, tá? Então eu quero esse texto que vai ter interno com 8, 16 de espaçamento interno, tá bom? Isso aqui pro programador, quando ele pegar lá, ele já vai saber qual que é o padding. Padding é o espaçamento interno que a gente vai ter aqui. Então eu vou ter 16 na largura aqui, ó, aliás, na borda, e vou ter 16 na altura e vou ter 16 na parte inferior aqui, no bottom, certo? Com isso a gente consegue criar uma borda bem mais harmônica, tá? E aí, o que eu falo aqui também para esse mesmo layout? E cara, beleza, para mim eu já defini que esse aqui é o meu campo e eu já separei ele bonitinho com a minha borda aqui na lateral. E aí, o texto que vier acima desse aqui, eu não quero um texto muito colado aqui. Também não quero ele tão junto assim. Ele pode ser trabalhar aqui com 24, tá? 8, 8, 16, 24, tá vendo? 3 quadradinhos de 8 pixels. Isso vai criando harmonia. E aí eu vou selecionar esse meu campo de baixo aqui e vou dizer que eu quero também um espaçamento de 8 pixels entre esse campo e esse campo. Tá ficando claro? E o pixel square é apenas para eu ter tudo blocadinho, bonitinho. Porque aqui, quando você vai trabalhar mobile, se você não pensar em trabalhar formas que sejam calculadas para o programador pensar para qualquer outro tipo de mobile, não vai rolar. Não adianta eu deixar aqui, eu vou deixar 2 desse lado e 4 desse outro lado. Olha que feio que fica isso. Tipo, não tem harmonia, tá vendo? Deixa eu só tirar ele aqui. Ó, não tem harmonia nenhuma. Então a ideia de eu pegar e ficar aqui imaginando como que seria a borda perfeita para eu encontrar. Não, eu trabalho. Eu quero exatamente 4 quadradinhos aqui de 8 para esse lado, 4 quadradinhos de 8 para esse outro lado. Quero um espaçamento de 3 quadradinhos para esse. Beleza. Então, aqui eu já decidi que meus campos aqui vão ter 8 de separação. Porém, o botão, eu não quero ele com 8 de separação, eu quero ele com 16. Tá vendo que aqui tem 2? Ó. Por quê? Porque cria essa harmonia de separação, ó. Campo digitável e botão. Olha se eu subo esse botão. Parece que não, mas olha como ele muda. Ele fica muito colado aqui, ó. E pra mim, tipo, não é interessante. Olha a diferença quando eu volto ele lá pra baixo. Tá vendo? Eu separo o que é campo digitável do que botão. E a mesma coisa eu utilizo aqui pro esqueci minha senha. Posso deixar ele 2 pra cima aqui, ó. 2 pra baixo. Porque ele tá próximo do botão. Poderia até deixar aqui. Mas isso aqui pode dificultar meu usuário. Em vez de clicar no entrar, ele clicar no esqueci minha senha. Ou ele for tentar clicar no esqueci minha senha, clicar no entrar e tomar um erro aqui, né? Isso eu não quero. Então por isso eu deixo ele ou com 16 ou com 24. Não tem problema nenhum. Isso não são regras fixas. Não tem regras fixas. É só para você criar harmonia no seu layout quando você vai trabalhar com a parte de alinhamento utilizando o square, tá? Que é a separação por 8 pontos. E aí fica tudo muito fácil para você calcular. Mesma coisa aqui nesse entrar. Eu centralizei ele aqui no meio. E aí eu quero 1, 2 para baixo, 1, 2 para cima. E aí aqui não importa para mim quanto vai ter nas laterais. Porque eu não estou trabalhando utilizando a lateral. Estou utilizando o alinhamento central, tá? Só para vocês entenderem. Quando a gente for criar todo o layout desse aplicativo, a gente vai falar sobre isso e vocês vão entender melhor na prática mesmo. Aqui é só para vocês
quando verem eu utilizando o grid, vocês não se assustarem, tá bom? Então é isso, essa aula a gente fica por aqui, uma aula um pouco mais teórica, mas é bom você entender a diferença de grids e colunas e saber quando utilizar um e outro. Vai trabalhar web? Usa a coluna, que é melhor. Vai trabalhar aplicativo? Usa o cálculo de 8 pixels, que vai sair um aplicativo muito mais certinho, sabe? Então a gente se vê até a próxima aula. Valeu e fui!